E essa é a história de como eu me tornei um cientista de dados. Tudo bem? Esse sou eu, Nicolas Margaredo. Prazer em conhecer vocês que estão assistindo. Estou aqui no parque, nesse momento, para gravar para vocês, documentar a minha história de como me tornei um cientista de dados. Mas calma, porque na verdade eu não sou ainda um cientista de dados. Na verdade, eu ainda nem sou um estagiário. Pelo menos neste momento, quando eu tô gravando esse vídeo para vocês. Bom, e para continuar essa história, eu não posso deixar de comentar com vocês do que aconteceu comigo nesses últimos 2 meses. Eu estava há 3 anos em uma empresa que nos últimos tempos estava impossível mentalmente de estar lá, de performar, de trabalhar realmente. Por muitos fatores que não cabem eu dizer no vídeo, mas eu estava muito insatisfeito por ser um trabalho de call center, que geralmente é o primeiro emprego de muitos jovens. Eu acabei entrando nesse mundo, querendo construir carreira, e na verdade as pessoas acabam se aproveitando da sua boa vontade, da sua energia. Foi quando eu tomei a decisão de sair da empresa que eu estava. Não foi uma decisão fácil, porque você abre mão de vários direitos trabalhistas, né? Então eu economizei alguns meses e tomei essa decisão. E comecei a busca por uma vaga na minha área de dados. O que vai ter aí? Não, tô gravando pra mim, no canal. A moça tava falando que vai chegar. Ah, não, é pra mim mesmo. Pro meu canal. Ah, é seu canal. O meu canal, eu tô conversando agora e é sobre a minha vida como estagiário. Eu tô querendo documentar para que no futuro eu possa ver e saber, né? Porque eu queria começar desde o zero. Eu literalmente fui reprovado em vários processos seletivos. Muitos deles eu não recebi resposta, outros eu recebi negativa por e-mail mesmo. Na empresa onde eu estava, eu não tinha a possibilidade de ser promovido. Haviam inúmeros processos seletivos que eu prestei, que na minha visão eu era a melhor pessoa a ser escolhida para a vaga, e eu acabei não sendo. Isso me entristeceu bastante, me trouxe uma frustração. Só que hoje eu enxergo as coisas de uma outra forma. E se eu tivesse sido promovido, eu não estaria hoje gravando isso, eu não estaria na área onde eu estou. Então eu acredito que o que é meu e meu caminho está traçado. E cabe a mim ir atrás disso. Então eu já comecei lá embaixo, com a expectativa que eu fiz coisa errada, que eu fiz merda. Mas depois
focando na faculdade um pouco mais, eu percebi que o meu perfil, meu nível, se adequava muito mais a de um estagiário. Só que se você conhece um pouco a área de dados, você sabe que ela é muito abrangente. Eu posso virar um analista de dados, um cientista, um engenheiro, um analista de negócios, BI. Então, eu não sabia muito onde focar. Só que como eu tinha uma base bem forte de marketing, que é onde eu trabalhei na minha antiga empresa, tóxica e tudo mais, eu pensei, eu acho que um cientista de dados combina comigo. Só que calma, eu não estou numa vaga de cientista de dados. E aonde que a gente começa a falar sobre entrevistas para estagiário de dados? Durante esses 2 meses eu fiz algumas entrevistas para estagiário. Chegou um momento na minha faculdade que eu estava na aula e o meu professor perguntou: gente, abriu uma vaga de estágio aqui no Itaú. Alguém se interessa e quer se candidatar? Eu logo fui atrás do meu professor para me candidatar para essa vaga. Acabou que me chamaram para entrevista, só que esse foi o típico caso do RH congelar a vaga, de não dar resposta nem negativa nem positiva, e eu acabei esquecendo dessa vaga, né? Não rolou, rapaziada. Bom, mas eu estava muito animado. Eu consegui a minha primeira entrevista na área de dados, foi direto com o Banco Itaú, uma grande empresa. Por isso que o QI, né, quem indica, é muito importante. Acabou não rolando, né? Essa primeira entrevista, 1 mês depois que eu fiz ela, eu recebi a negativa. Mas eu tive uma segunda oportunidade. Meu irmão mais velho tem um amigo que é um cientista de dados júnior e a empresa dele estava precisando de um estagiário na área. Ele perguntou pro meu irmão se ele conhecia alguém que tinha interesse e meu irmão falou de mim para ele. Fui chamado para essa empresa para fazer entrevista. Era uma empresa muito boa, que tem uma sede no Brasil e na China. Me interessei bastante por ela. Fiz 2 entrevistas com o RH e com o gestor da área de dados. Eu gostei bastante do que eu vi. Falaram que gostaram de mim, mas de novo, não tive sorte. A vaga congelou, demitiram o RH que eu fiz entrevista e até o momento eu não tenho resposta para essa entrevista que eu fiz. Bom, após essas 2 entrevistas, eu comecei a ficar um pouco desanimado, porque eu tinha feito 2 entrevistas e naquela época eu não tinha resposta de nenhuma das 2. Mas não era o nosso fim. Eu comecei a me dedicar mais aos estudos, melhorei o meu nível de Python, de SQL, Excel, tudo baseado na minha vontade de estagiar na área. E eu sabia que se eu não estudasse, eu não teria nível competitivo com outros candidatos, e eu comecei a melhorar os pontos que eu estava carente. É isso que o Itaú me chama para uma nova entrevista, a minha segunda entrevista com o Itaú. Essa entrevista foi muito caótica, eu ainda estava na empresa e eu não podia fazer entrevista no prédio da empresa, porque já estava um clima horrível. Se eles descobrem que eu estava fazendo entrevista no prédio deles, eu acho que eu seria preso de lá. Enfim, eu optei por fazer entrevista fora do prédio. E eis que eu saio do prédio e me deparo com um restaurante. O restaurante estava quase fechando, porque era fim do horário de almoço. Eu cheguei e perguntei: gente, eu tenho que fazer uma entrevista, minha empresa não iria deixar eu fazer lá dentro, eu posso fazer aqui? E eles deixaram. Eles foram super legais comigo. Eles perguntaram se eu queria fazer lá em cima porque era menos barulho. E eu fui fazer então a entrevista do Itaú.
Essa entrevista não foi muito legal porque foi uma entrevista coletiva. E tinham diversas pessoas lá que já estavam na área, que já estavam num semestre mais avançado que o meu na faculdade, e tinha o famoso puxa-saco. Esse cara é incrível. Ele começou a vez dele de falar da seguinte maneira: gente, muito obrigado por essa oportunidade de falar com vocês aqui. Eu tenho uma história muito bonita com o Itaú. A minha mãe é gerente de relacionamento do Itaú. E assim, quando ele começou a falar isso, eu fiquei transtornado mentalmente. Eu tava assim, ó, na cara da entrevista. E ele falou assim: nossa, eu gostei muito desse livro aqui, Storytelling com Dados. Ele tava puxando muito saco. E naquele momento eu já sabia que não seria a minha vez. Não deu outra. Depois que passou o fim de semana daquela entrevista, eu recebi a negativa por e-mail que eu não tinha passado. Mas nem tudo estava acabado. Depois de ter sido reprovado 2 vezes no Itaú e não ter resposta da outra empresa, eu comecei a ficar muito triste e desanimado. Porque, querendo ou não, você tá desempregado, você tá em casa, você não tá tão produtivo. E eu comecei a ficar nessa energia, sabe? Mas, pouco tempo depois, né, uma semaninha ali depois da minha segunda entrevista com o Itaú, o RH do Itaú me chamou no WhatsApp e falou assim: olha, a gente viu o seu currículo, a gente se interessou por você. Tem uma outra vaga aqui que, se você tiver interesse, eu posso passar o seu currículo pro gestor da vaga. Se ele se interessar por você, ele pode te chamar para uma entrevista. Tudo bem? Falei, tudo bem. E lá fui eu para minha terceira entrevista com o Itaú. Essa entrevista, juro para você, eu gostei demais. Tinham 4 pessoas na entrevista. Eu, o Júnior, que era estagiário e foi promovido, o gestor da vaga, eu acho que tava tipo o braço direito do gestor, que tá acima do Júnior, e eles 3 foram me entrevistar. E isso foi muito legal, porque eu pude interagir tanto com o gestor e os outros 2 convidados que estavam ali. Um dia antes da entrevista, eu olhei o LinkedIn deles. Então eu pude ter uma conversa muito mais dinâmica, fazer perguntas mais inteligentes, porque eu já tinha passado por 2 entrevistas, então eu sabia que naquela eu ia passar. Então fiz a entrevista, foi super legal, gostei demais. E uma semana depois, adivinhem? Eu passei, carai. Eu passei no Itaú e juro pra vocês, foi um momento que ele me ligou, perguntou se eu queria entrar pro time. Eu fiquei muito feliz, de verdade. Coincidência ou não, quando ele me ligou, eu estava do lado de uma agência do Banco Itaú, foi com a minha namorada lá. Foi incrível a sensação de conseguir. Que alívio. No momento que eu gravo esse vídeo, é o dia 14/5. A minha data de início para o Banco Itaú é no dia 21 de maio. Só que aconteceram algumas coisas durante esse tempo que eu fui aprovado no Itaú. Alguém bateu na minha porta. E quem foi essa pessoa que bateu na sua porta, Nicolas? Então, a Amazon bateu na minha porta. E quando a Amazon bate na sua porta, você para escutar o que ela quer te dizer. Antes de eu ser aprovado no Itaú, eu me inscrevi na vaga de estágio da Amazon. Sim, a Amazon, a AWS, o e-commerce, o marketplace que você conhece. E eles me chamaram para fazer uma entrevista. Me fudi. Então, fui fazer entrevista com a Amazon. Gostei demais do que eu escutei. E a Amazon tinha aquela pegada mais americanizada,
da coisa. Você vai ter um manager, um buddy pra te acompanhar. E na minha mente eu comecei a ficar, mano, o que eu faço? Eu gostei muito da Amazon, não tá nada certo ainda na Amazon, mas tem o Itaú ali, já tudo certo, com data marcada de início. Eu não sei agora o que eu vou fazer. Até o momento que eu tô gravando esse vídeo, eu não tenho nenhuma resposta da Amazon. Por enquanto eu fiz só uma entrevista, pode ser que se estenda para outras. Só que a princípio eu tô indo pro Itaú. Dia 21 de maio eu vou estar lá no Itaú. Vou ver o que acontece, tá? Mas já é um grande começo. Eu sei que eu estou numa posição, entre aspas, privilegiada, porque tem duas grandes empresas querendo me contratar. Mas ao mesmo tempo é uma situação chata, porque você só pode trabalhar em uma delas. E eu tô meio assim. Coloque aí nos comentários o que você faria no meu lugar. Se você iria pra Amazon, se você iria pro Itaú. Eu quero saber. Deixa aí nos comentários. Bom, esses foram os principais acontecimentos que rolaram durante esses 2 meses que eu estive na empresa querendo sair e depois de ter saído. Minha intenção é mostrar tudo em relação ao que eu aprendo, como é o dia a dia de um estagiário de dados, e o foco nesse primeiro volume, depois de um ano, é ser efetivado, virar um júnior e contar a história de como eu me tornei um cientista de dados. Espero que vocês acompanhem comigo essa jornada. Eu estou muito animado com esse projeto. Eu gosto bastante de trabalhar com criatividade. Então, me fala se você gostou. Se você tem alguma sugestão. Se você está começando na área, deixa alguma pergunta que eu vou estar aqui lendo os comentários. Deixe seu like, é muito importante mesmo no começo que você apoie esse projeto. Vai atrás do que você quer. Estude bastante. Eu tô estudando, tem muita coisa que eu não sei, cara. Tem muita coisa de Python, de SQL que eu não sei, que eu tô aprendendo. Me acompanhem, que vocês crescerem junto comigo. Essa é uma história, é uma jornada, uma aventura. Vão pra cima. Eu tô muito animado com esse projeto. Se você gostou, deixe seu like. Isso é muito importante, porque assim você diz ao YouTube que esse vídeo ele é relevante e que mais pessoas deveriam assistir. Bom, vou ficar por aqui. Logo menos eu vou gravar mais um vídeo para vocês, mostrando como que vai ser a minha vida no Itaú, se eu fui para a Amazon mesmo. Então, fiquem atentos que coisa boa vem por aqui. Tchau!